O João começou falando sobre a vida de Abraão e eu venho incomodado com a vida de Abraão já há algum tempo, sempre, né? E, claro, Deus sempre revelando coisas diferentes para o meu coração. Você vai ver isso cada vez que você lê a palavra de Deus é viva. E o que eu estou trazendo para vocês hoje, dentro desse mês a gente está falando sobre ele, sobre a história dele, sobre tudo aquilo que ele viveu e experimentou com Deus. E nada mais, nada menos, tudo que eles viveram é por causa de mim e de você. Amém? Amém, irmãos? Quando você abre a palavra de Deus que é viva, você vê um Deus que te ama e que registrou a história dessas pessoas. E não é somente, então, como eu disse para vocês, uma palavra escrita, uma carta, mas são vidas que escreveram suas histórias de experiência com Deus, então, dizendo para a gente como é que a gente vai viver uma experiência também com Ele cada dia. Amém? Então é para isso que você é convidado. E aí o que me chama a atenção na vida dele e de tudo que acontece é essa ideia de peregrino, de sermos peregrinos. Por isso, então, a mensagem é peregrino por vocação. E caminhe só um pouquinho comigo para você ver algumas coisas. Gênesis 12 diz assim, que ele, Abraão, é esse peregrino chamado para sair da sua terra, do seu lugar, e sair da sua família, sair da casa do seu pai, e ir para uma terra onde Deus ia indicar. E a palavra de Deus diz que ele partiu sem saber para onde ia. Um peregrino, eu vou fazer peregrinação. E olhando, inclusive pegando o Google Maps, você vai ver, tem em torno de 2.000 quilômetros. É mais ou menos ir daqui lá para Paraíba. Você imagina ir daqui para Paraíba a pé, parece que dá uns 46 dias. Se não me engano, ou 26 dias, se não me engano, acho que é 20 e poucos dias. Mas imagina, claro que ele não foi de uma vez só. Ele vai até Arã, depois que dá mais ou menos 900 e poucos quilômetros, mas ele sai e parte como esse peregrino para a sua peregrinação. Quando você vai para Hebreus 11, quando está falando dos homens da fé, está dizendo assim que Abraão, olha outro registro, ele peregrinou não somente até lá, mas dentro da própria terra prometida, terra que seria dele, e ele está peregrinando de lugar em lugar, e diz que sim, que ele viveu em tendas, e ainda registra que também Isaac, o seu filho, e Jacó, o seu neto, os patriarcas, também fizeram a mesma coisa, peregrinaram na terra da promessa. Para mim, se você olhar aí, a gente vai entender isso mais lá no final das pregações, por que Deus já não... Eles estão ali na terra de Canaã, porque não vamos viver aqui, curtir a terra que o Senhor prometeu? Então é por isso que a gente precisa entender esse aspecto de peregrinação. No capítulo 15 de Gênesis, Deus disse assim, que a posteridade dele seria peregrina. É isso que ele fala sobre os filhos dele. Vou fazer de você uma grande nação. Mas deixa eu dizer uma coisa. Esses seus filhos serão peregrinos em terra alheia. Será reduzida à escravidão. E ela seria afligida por 400 anos. E só depois disso, então na quarta geração, que esses filhos, esses descendentes viriam para essa terra que Abraão já estava, que era a terra prometida. Você está entendendo? Então agora são os descendentes envolvidos. Depois Hebreus 11 fala dos heróis da fé. Quando você tem um registro dos heróis da fé, está dizendo assim, no versículo 13, 11 e 13, todos esses viveram pela fé. E aí você vai entendendo que isso aqui tem a ver comigo e você. E morreram sem receber o que tinha sido prometido. Eu acho que é complicado aí, porque uma coisa é Deus promete, eu vou prometer para você, mas você não vai ter. Agora, é isso que a gente tem que entender. Diz que eles morreram sem receber o que tinha sido prometido, aí a fé. Se eu falar para você, pode vir aqui agora que essa garrafa d'água é sua, você não precisa de nada, é só vir pegar. Se eu disser, essa garrafa será sua, e aí ela não vai até você, e não chega até você, e eu saio com a garrafa, e você fica pensando, o que aconteceu? É mais ou menos assim. E nós queremos assim, é fé para pegar, não é fé para confiar. É fé para acreditar que mesmo que eu não tenho, eu tenho. Amém? Amém, irmãos? Misericórdia disso. E ele diz assim, eles viram de longe, os heróis da fé, saudaram de longe, como Abraão fez, você vai ser uma grande geração, como a areia do mar, como as estrelas dos céus, e a única coisa que ele vê é Isaac.
que Deus mandou matar. Então, de longe ele viu, eu tô vendo, Senhor, eu consigo ver. É fé, isso é ver o que mais ninguém vê. E eles sabem o que eles reconheceram, os homens da fé, os heróis da fé? Eles reconheceram, a Bíblia dizendo que eram, mais uma vez, estrangeiros e peregrinos na terra. E 1 Pedro, aí ele piora a nossa vida. Porque ele vai e diz assim, Pedro está dizendo, amados, eu insisto em quê? Vou ler de novo. Amados, insisto em quê? Como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Aí ele está falando assim, se você não entendeu que tudo isso era por causa de você, a peregrinação, então eu preciso que você entenda agora, peregrinos e estrangeiros é o que nós somos aqui. E sabe o que é que Satanás faz todos os dias? Ele quer que você retire cidadania. Eu sei que quando você vai para um país, você quer isto. Mas não é assim que vive um peregrino de Jesus. O peregrino de Jesus não confunde a sua pátria, onde ela fica. Entende a diferença? E essa é uma palavra de Deus para a igreja. Não só essa igreja, a igreja que eu ouvi online, qualquer um que eu ouvi a qualquer momento, é uma palavra de Deus para um alerta para as igrejas, para nós cristãos, para nós crentes, do quanto nós já nos perdemos e o quanto estamos envolvidos aqui. E quando você fala assim, pastor, não, mas eu não sou tão apegado financeiramente, irmão, financeiramente é o menor das coisas aqui, apesar de ser um problema. É que o financeiramente é por causa de como é o meu coração, onde está o meu tesouro, aí está a minha vida, a minha dedicação, e Deus quer nos ensinar. Então, por que é que eles precisaram? Se é que eles tinham a terra prometida, por que é que eles têm que... Por que Deus está dizendo assim, olha, vocês vão viver em tendas? Você não vê. A única coisa que Abraão faz é comprar uma propriedade que ainda não era dele para sepultar a sua esposa. E depois ele é sepultado lá também. Mas é a única coisa que fica nessa terra. E Deus não deixa eles construírem nada ali. E diz que quando ele sai, quando está falando da trajetória, que ele sai ali do Egito, Abraão ainda, quando acontece aquelas coisas com ele, depois ele livra Jó, diz assim, ele é muito rico, um homem que tem de tudo. Mas viveu em tendas, Deus diz, não construa, não faça nada. Não é agora. Por quê? Porque as pessoas tiveram que viver dessa forma. Esses homens, todos, desde Abraão, viveram assim para nos dizer assim, esse lar não é nosso. Aqui não é o nosso lugar. É para dizer assim, para ensinar qual é a nossa vocação. Qual é a sua vocação? Qual é a minha vocação? Não é aqui. Não tem a ver com isso, não é meu lugar. Eles estavam vivendo todos os dias em busca de uma pátria superior. Eles viveram, eles sofreram, eles lutaram, diz que eles morreram. Porque quando você olha sobre os heróis da fé, o que você ouve diz assim que o mundo não era digno nem de chegar perto. Mas está dizendo que pessoas das gravidades, pessoas foram ferradas ao meio por causa da sua fé. Você sabe como foi a morte do próprio Jesus, né? Por causa de ser quem ele é. E a partir daí vocês vão passar por situações. Me lembro que Estevão é o primeiro mártir apedrejado por causa da igreja, por causa de Jesus. Eles viveram, morreram, entendendo assim, aqui não é meu lugar. Porque se fosse, eles iam dar um jeito de se safar dessa situação. Então, quando está dizendo de vocação, eu estou dizendo assim, que é a escolha, que é o nosso chamado, que é a nossa predestinação no bom sentido, tá bom? No sentido correto. Deus nos predestinou para isso, para sermos nesse mundo e vivermos num mundo que não é nosso. Interessante que João 17, quando é a oração de Jesus, que é a oração que chama-se oração sacerdotal. Jesus vai se despedir deles, está preparando o coração desses discípulos. Eles estão tristes, assustados, e Jesus está dando orientações para a vida deles. E a oração dele ao Pai é assim, Pai, eu dei-lhes a tua palavra. Jesus está dizendo isso ao Pai. E o mundo os odiou. Presta atenção nisso. Pois eles não são do mundo. São 5 versículos. Por 6 vezes Jesus repete a palavra mundo. E por 2 vezes, em 2 versículos, ele cita que ele não é do mundo, como nós não somos. Ele diz assim, eles não são do mundo, porque ele deu a palavra, como eu também não sou. E eles, o mundo odiou. E não rogo que os tires do mundo, mas que o Senhor proteja eles do mal. Eles não são do mundo. Ele diz, como eu não sou do mundo. Então ele diz, santifica-os na verdade.
E se você não sabe o que é a verdade, ele diz, a tua palavra é a verdade. Jesus é a verdade. E a palavra é a verdade. Ele diz assim, como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Bom, aqui, nós não somos do mundo, mas fomos enviados por mundo. Está vendo a diferença? Então também não é para a gente fechar dentro da igreja, ficar aqui pensando, opa, estou guardado, não. Nós somos enviados para o mundo está lá fora, todos os dias, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, nos seus negócios. Ele diz, eu enviei vocês para serem luz nesse mundo. Amém? Aí eu quero pedir para vocês que são nossos adolescentes, que estão crescendo em paz, pelo amor de Deus. Os nossos filhos que estão na igreja precisam chegar lá e montar células dentro das escolas e ser um exemplo, porque já sabe para onde ir, tem vida com propósito, sabe o que é, e não chegar a ser uma Maria, vai com as outras, um José vai com não sei quem. E depois tentando se agradar e se ajeitar e para ficar, para ser aceito, para ser do grupinho. Nós estamos aqui não para ser, não para criar problema para a nossa cabeça, mas se você viver a palavra, vai ter um problema sério. E nós somos chamados para isso. Então, em nome de Jesus, eu espero que vocês, pais, estejam cuidando com o que os seus filhos veem, com o que os seus filhos leem, famílias. Sabe por que as pessoas detestam família hoje? Porque a família que eles conhecem é uma família que mata, que estupra, que machuca, que fere, que mente, que rouba, que destrói. Eles não conhecem a sua família. Eles não conhecem a minha família. Quando eu sento diante do meu lar, vejo os meus filhos, netos, eu falo, é isso que Deus chamou e pediu. Não que somos perfeitos, não é nada disso. Mas um lar onde a criança pode ser criança, onde a criança é amada. Onde ela cresce no ambiente, ela conhece Deus. Ela está preocupada com Deus, ela sabe quem é Deus. Todos os dias tem oração, todos os dias tem leitura, todos os dias tem comportamento sério com Deus. Nossa vocação. Mas Jesus está dizendo assim, há um preço nesse mundo. Há um preço a pagar. Que é o versículo 14. Ele diz, o mundo vai odiar. Se você e eu formos comprometidos com a palavra de Deus e vivemos, não tem jeito das pessoas aceitarem a gente e quererem que a gente seja seus amigos. Eles não serão nossos. E eu peço que você tome esse cuidado. Porque ainda mais por ser brasileiro, nós somos amigos de todo mundo. Até de gente que a gente não deveria, que não gosta, que fere, que machuca a gente. O que a gente faz? A gente ainda deixa passar. Nós somos bonzinhos, legais, nós não podemos ser assim. Não é que você vai sair dando briga por aí, arrumando briga por aí. Mas você vai ser firme nos seus pensamentos, firme no seu comportamento. Não se vender. Isso é permanecer firme na palavra, não se vender para esse mundo. Então, quando Jesus ora ao Pai, ele falou assim, eu não estou pedindo para o Senhor tirar do mundo. Mas, Pai, por favor, não deixa que o mundo entre no coração deles. A preocupação dele é que tirar o mundo do nosso coração. Quanto nós estamos envolvidos? Por 2 vezes Jesus está dizendo isso. Não, Pai, eu não tiro do mundo. Eles não são do mundo como eu não sou. E se a gente quer entender bem isso, Gálatas está dizendo assim, 1:4. Que Jesus se entregou a si mesmo por nossos pecados, é o que nós estamos relembrando na ceia hoje, a fim de nos resgatar desta presente era perversa. E o pior é que muitos crentes gostam desta era. Talvez você adore ela. Nós estamos tão envolvidos. E sabe aquelas coisas que você antes ficava assustado e apavorado, que era pecado, para você hoje é normal. É na verdade. Está normal. E você está aqui agora, pretendo fazer isso. Olha quanta coisa que está dentro da igreja. E ele diz assim, ele se entregou. Não é para a gente ir para a igreja cantar e orar e fazer algumas coisinhas. Ele se entregou, ele diz assim, para te libertar dos seus pecados. De uma geração que é perversa. De uma geração que não está preocupada. Ela está, você pode ver o que está acontecendo. A minoria é que dirige o nosso país. Aqueles que não têm valores, aqueles que não construíram nada, que não são ninguém, são os que ditam como você vai educar o seu filho, como você vai viver a sua vida. E nós ainda passamos para frente, para os outros. Olha que coisa legal, não sabemos nem perceber o que é perigoso para a nossa vida. Sabe? Você precisa saber identificar na sua vida cada pensamento, todos os dias, cada comportamento,
cada desejo que são trevas e não combinam com a santidade por Deus. Essa é a pergunta que você faz agora. Você vai conseguiu participar da ceia sem fazer isso, você não entendeu nada. E não é para deixar de participar da ceia. É para fazer certo. É momento de reflexão. Jesus, seu sangue que foi derramado na cruz, a sua vida dada por mim, não é para eu brincar de casinha espiritual. É para eu olhar para a minha vida e entender que o seu sangue é nova vida. Novo comprometimento que eu tenho contigo. Tem misericórdia. E se você identificar coisas na sua vida, você não vai identificar sozinho. Você vai pedir, sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim. É oração. E junto com isso, você vai para a palavra de Deus. A palavra de Deus que penetra. Se você não lê a palavra, e aí eu não estou preocupado se você está lendo 10, 20, 30, 40, quantas vezes você lê por ano. Não, eu quero saber se você lê todo dia. Está vendo a diferença? E esse ler não é a quantidade que você lê, é se você conversa todo dia com Deus e deixa Ele falar, e ouve, deixa a palavra falar no seu coração, ministrar a sua vida, porque ela penetra os lugares mais profundos que você não pode imaginar, e ela vai dizer para você o que não combina com a santidade de Deus na sua vida. Só tem um jeito. Eu só estou na introdução. Só tem um jeito. Reveja a sua vida espiritual. Reveja a sua vocação. Reveja o seu chamado. Reveja o seu amor. Reveja o seu compromisso que você tem com a palavra, com Jesus. E tenha certeza que você está em busca de uma pátria superior. Amém? Irmãos, essa não é sua. Diga assim, essa não é a minha. Há uma pátria nos céus. Eterna. Segunda coisa aqui é que eles precisavam ver de lugar em lugar. Vamos falar juntos? Para nos ensinar como nós devemos ver aqui. Primeiro, eles estão dizendo qual é a vocação do crente. A vocação de quem tem Jesus na sua vida. Lutar, viver, buscar, sofrer, morrer pela nova pátria. Essa pátria no céu. Assim que eu vi. Esse é o foco da minha vida. Esse é o meu comprometimento todos os dias. Não faço nada sem isso. E agora, então eles nos ensinam isso. Por isso, todos eles são chamados de peregrinos estrangeiros, forasteiros aqui. Hebreus 11 está dizendo que errantes. Porque de lugar em lugar. Não porque eles erravam. Eles não tinham lugar para ficar. O problema é que nós estamos arrumando lugar para ficar. Nós arrumamos até a igreja que fala as mentiras que nós gostamos. Nós arrumamos pastores que aceitam e passam a mão na nossa cabeça. Para a gente poder viver nesse perfeito, legal. Deus tem misericórdia. Deus revelou muitos anos antes de Abraão como seria a vida. Ele disse para Abraão, há muitos anos antes ele revelou como é que vai ser com seus descendentes. E aqui eu quero ver com você, eu quero falar 4 coisas dentro desse segundo ponto. Veja só, o versículo diz assim, você pode ler comigo, vamos lá? Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400. Eu estava lendo isso aqui com a minha mulher e falei, esse troço é muito doido. Sabe por quê? Abraão vive a sua vida, atende a uma promessa de Deus, vive a sua vida, e mais de 25 anos lá, e tem esse filho, o único filho que Deus vai dizer assim, eu vou te abençoar de uma maneira que você não vai poder. Quantas vezes você não consegue, então assim será. E eu vou te abençoar a tua descendência. Mas diz que quando no mais um encontro que Deus tem com ele, e fala que ele vai ter o filho, e que o filho será um filho gerado, não... Ele falou, como é que eu vou ser tudo isso se não tem ninguém? Então Deus fala, mas eu vou te dar um filho daqui a 1 ano, e conta tudo para ele. Mas enquanto ele quer provar que é verdade, aquela visão que ele está tendo, então ele pede para matar um animal, ele faz tudo aquilo. Abraão ele diz que entra numa angústia profunda naquele sono que ele está tendo, que o pavor tomou conta da sua vida. E quando o pavor toma conta, ele diz assim, mas saiba disso, assim será com a sua descendência. Você ouviu uma coisa assim, vou fazer de você uma grande nação, vou te abençoar de toda forma, mas deixa eu falar uma coisa.
400 anos vocês vão ser oprimidos e vão ser escravos. O que você acha disso? Gostoso ouvir, né? Como é que a gente entende essas coisas? 4 palavras, então, aqui. E você vai ver lá, que lá estão grifadas. Peregrina, terra alheia, escravidão e será afligido. Então, eles viveram para mostrar para a gente o seguinte: o que quer dizer isso, peregrino? Peregrino está dizendo assim: vocês vão ser pessoas que não têm lugar. Vocês não vão poder fixar raízes. Foi isso que aconteceu com Abraão. Vocês não têm lugar fixo. Não vai dar para construir casas. Vai ser armar tenda e desarmar tenda o tempo todo na vida de vocês. E interessante que eu estava querendo entender melhor, tanto no original da Bíblia, a palavra peregrino, e também no dicionário. Eu acabei encontrando um filósofo lá dos anos 89 a 73. Ele diz que ele é um pioneiro do existencialismo cristão. E ele está falando exatamente sobre, ele faz uma comparação entre andarilho e peregrino. Eu achei interessante mais para você e eu entendemos aqui. Como Satanás quer tornar a gente um andarilho da vida espiritual. Ele diz assim: andarilho é aquele que caminha sem destino. Você já encontrou esses andarilhos? Maltrapilhos? Eles são sem destino, sem propósito, não sabe onde quer chegar, não tem horário para nada, não tem nada, nem sabe por que estão caminhando, nem para onde estão caminhando. Isso que é um caminhar mecânico, é uma coisa sem sentido, estão levando suas vidas. Esse é o andarilho. Aí ele diz: já o peregrino, por outro lado, e olha porque Jesus nos compara com isso, ele diz: ele caminha com um propósito. Ele sabe onde ele quer chegar. Ele sabe por que está caminhando. Ele diz assim: o seu caminhar é um caminhar significativo, enquanto o andarilho não aprende nada com a vida. Ele diz que a jornada de um peregrino, ela é transformadora da sua vida. Amém? Por que Jesus diz isso? Então ele está dizendo assim: você e eu somos como andarilhos, como peregrinos. Ele diz: a gente não finca os nossos pés aqui nessa terra, mas se é para a gente ficar fixo em alguma coisa, ele diz: a gente fixa o nosso olhar em Jesus, que está lá no alto, onde estamos assentados com Ele, e ele diz assim: cada dia caminhamos a nossa vida. Tá bem, oi, tudo bem, tudo legal? Tá, tem que construir uma casa, tem que pagar isso, tá bom, então tem que fazer aquilo, beleza, tá bom, tá fazendo. Mas eu estou olhando para Jesus. E você fala: não está dizendo, você sabe que não é desse jeito, né? Sabe que a gente tem que parar para pensar nas finanças, a gente tem que parar para cuidar da família, para cuidar dos negócios, eu sei. Mas ele está dizendo assim: está tudo bem. Eu não sou aquela pessoa que eu tenho uma tarefa para cumprir, um propósito, mas aí eu encontro alguém e aí eu bato o papo, eu me envolvo, eu esqueço da vida. E tem crente que é desse jeito. Então ele está dizendo: não, você não vai fincar os seus pés aqui nesse lugar, mas os seus olhos estão fixos num lugar que é maior, é melhor. Amém? É eterno, isso que ele está dizendo para a minha vida e você. Então eu e você somos esse peregrino. Ele diz: esse peregrino. Eu não tenho lugar fixo aqui, mas eu sei que eu estou indo para um lugar grandioso, melhor que esse aqui. Eu sou alguém que tem todos os tesouros, muito tesouro, e encontrei uma propriedade que ninguém dá nada por ela, feia, não tem nada construído, mas eu descobri que lá tem o maior tesouro de todos. Então eu vendo tudo que tenho para comprar essa propriedade. Terra prometida, a Canaã, a nossa Canaã. Aleluia. Segundo, Deus disse aos descendentes, então nós falamos de peregrino, agora Deus disse aos descendentes de Abraão que eles iriam não só peregrinar, mas olha uma coisa: você tem peregrinos no Brasil. Eu sou brasileiro, você é um peregrino no Brasil. Mas é minha pátria. Mas ele está dizendo assim: peregrinos em terra alheia. A coisa complica um pouco mais. Você vai para um outro país, um outro povo, e você vai ser peregrino lá nesse lugar. Então eles viveram numa terra estrangeira. Aí viver numa terra estrangeira é complicado. Sabe por que é complicado? Se você vai, eu estava pesquisando quais são as dificuldades, né? Eu não morei numa terra estrangeira, eu falei: quais as dificuldades de morar numa terra estrangeira? As dificuldades são o seguinte: primeiro, a linguagem.
Olha o que José passou, né? Vendido como escravo. A linguagem, você não fala a língua. Pessoas que se mudam para um lugar vão ter que aprender a língua. Vai ter que... Sentidos, tudo, não é tão simples. Não é só aprender a língua. A prova é que não é só a língua. Por exemplo, quando eu estive em Moçambique, o pessoal de lá fala português. Mas aí, a língua já era diferente, algumas coisas eram diferentes do que nós falávamos, mas dava para entender. Mas nós tínhamos um complicador maior, a cultura. Apesar de ter uma língua totalmente... Eu podia entender, podia conversar com eles, mas eu não entendia nada da cultura daquele lugar, entende? Então, um problema da língua, um problema da cultura, uma questão dos serviços que são oferecidos. Quem vai para um país estrangeiro, os serviços não estão à sua disposição. E o que estão não vai ser fácil. Uma outra coisa que as pessoas vão ter lá é a solidão, porque não é meu povo. Estou falando desse peregrino. Sabe o que está dizendo para mim e você? Nós somos estrangeiros nesse mundo, irmãos. Você está ouvindo isso? Peregrinos estrangeiros, numa terra estrangeira, esse lugar, numa terra alheia. E quando está falando que você é estrangeiro, presta atenção, a sua linguagem. Você não achou que ia chegar aí, né? Presta atenção na sua linguagem. Está dizendo a linguagem do mundo, a cultura do mundo, os relacionamentos do mundo. Todas as coisas que esse mundo oferece não tem nada a ver com a santidade e a espiritualidade que Deus te deseja, que Ele planejou para a sua vida. E nós somos uma igreja cada vez mais conformada com o mundo. Que lindinho, não tem diferença nenhuma, não precisa fazer nada, só põe na igreja, está lindo. Não é isso? Houve uma época que ser cristão, todo mundo ia saber. Se um judeu tivesse que decidir por Jesus, ele ia perder tudo. Honra, respeito, o seu lugar. Não era só, eu aceito Jesus, como é que é? Só erguer a mão, beleza, aí eu vou fazer parte de uma associação aí, vai ter gente cuidando de mim, vai ter comida, vai ter uma igreja, um pastor, que legal. Disso que ele está falando. Está falando da eternidade. Estrangeiros é isto. Acho que nós não entendemos. Deus tem misericórdia de nós. Sabe o que é embaixada? Uma embaixada é um país dentro de outro país. Então aqui você tem um país, e essa embaixada está ali, e ali é uma representação fiel daquele outro país. E essa embaixada, ela tem sua linguagem, sua cultura, seus valores, tudo diferente desse país. Jesus está dizendo assim, eu não peço que os tire do mundo, mas eu os envio como uma embaixada. Com linguagem, com cultura, com valores, com comportamento, com pensamentos diferenciados. Para poder marcar fazer diferença no mundo. Quando eu olho para você, eu peço pelo amor de Deus. Não brinca de ser crente, meu irmão. Tá bem? Tá bem? Você está me ouvindo? Não brinca. Deixa um pouquinho mais para frente. Terceira coisa, que é a palavra que eu disse desse segundo ponto, para ensinar a gente a viver aqui, eles viveram escravidão para dizer que a gente vai ser escravo, mas a gente precisa ser escravo da pessoa certa. Porque esse mundo vai querer escravizar você. Ele é escravizante, você não pode se... Satanás veio para quê? Para roubar, matar e destruir. Então você não se engane com ele. Não importa a oferta que ele te fizer, sempre ela vai ser muito atraente. Vai vir numa embalagem legal, num preço menor, sabe? Sempre. Foi isso que ele tentou fazer. Isso que ele tentou, não. Só com Jesus que ele tentou, porque com Adão e Eva ele conseguiu. Você está vendo isso? Tá? Sabe, cada vez que eu vejo a dificuldade que as pessoas têm só de se comunicarem com o outro, um fala uma coisa, esse entende outra coisa, e esse achou que entendeu uma coisa e falou aquela coisa, e vira aquela bagunça só dentro de casa, não precisa ir longe. Isso começou com Adão e Eva. Nós perdemos tudo. Quando eu vejo que você tem que trabalhar, o dinheiro sumindo, as coisas ficando difíceis demais, tudo subindo demais, por causa do pecado. Satanás não perdoa.
Ele só camufla a coisa, você cai. Mas o objetivo dele, ao final, é destruir você. Seja com a coisa mais leve, mais sutil possível, ele vai destruir você. E aí eu preciso lembrar, sou peregrino e sou estrangeiro. As duas coisas. Peregrino e estrangeiro. Minha pergunta é a seguinte. Se Satanás veio para roubar, matar e destruir, você não pode se enganar com isso. Jesus veio para nos libertar e nos dar vida. Uma pergunta que você faz para a gente ser verdadeiramente livre. Se o Filho libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Então não fique dando desculpa para o seu pecado. Não fique dando desculpa para seus problemas. Não importa o tamanho que ele for. Jesus é maior e ele disse, eu vou transformar você, mudar você. Não há nada que ele não possa mudar. Mas a pergunta é, o que é que te acorrenta? Você sabe que eu e o João estamos orando aqui na semana e uma das coisas que Deus colocou para a gente orar por vocês é assim, e por nós, por todos nós, começando da vida da gente, é pessoas cristãs escravizadas por Satanás, fazendo a vontade dele, não estão conseguindo se libertar. Não estão possuídas, não controladas. E nós estamos pedindo, Senhor Jesus, quebra as correntes. Então a pergunta é, você sabe o que te acorrenta? Você sabe no que você está preso? O que te prende? Quais são as coisas atraentes que te seduzem, desde adolescente até o mais adulto, não importa? O que é que te escraviza, te seduz e te escraviza? Você precisa dizer assim comigo, Jesus, eu sou liberto no seu poder para viver em liberdade. Amém? Então diga assim, eu sou liberto no poder de Jesus para viver em liberdade. Por que eu estou falando liberto em liberdade? Porque tem gente que foi liberto e continua escravo. O povo de Israel está no Egito, caminhando para a terra prometida, que foi garantido a eles, e eles falaram o quê? Preferia voltar para o Egito. A quarta palavra aqui nesse segundo ponto é, eles viveram tremendas aflições. Para ensinar o quê, irmãos? Para ensinar para você o que te espera. Se você está esperando uma bolha legal para você entrar e ficar rolando o tempo todo na água, trombando, porque não te machuca, não faz nada, nada te pega, nem gripe, né? Eu queria te dizer, lamento. Mas o que Jesus faz é, na verdade, arrancar todas essas coisas e falar assim, vamos expor esse cabra aí. Vamos deixar, né? Jesus já foi assim, né? Vamos expor, vamos deixar ele. E aí a coisa, aí o bicho pega mesmo. Por isso que eu estou dizendo, vamos parar de brincar de ser crente. Jesus, o próprio Jesus foi chamado de servo sofredor, filho de Deus. E a palavra diz assim que ele, como filho de Deus, aprendeu e ele cresceu e desenvolveu porque o pai botou ele na rodoma, falou assim, você é Deus, pode fazer o que você quiser. Foi isso? Você sabe o que o versículo diz? Ele aprendeu como filho pelas coisas que ele sofreu. O próprio Filho de Deus sofreu, cresceu com isso. E ele está glorificado na presença de Deus, tal qual eu e você seremos. E ele diz assim, é o que te espera. Eu sei que você talvez vai procurar outra igreja depois disso. Misericórdia, hein, irmão? Talvez. Tem um monte de gente que vai passar a mão na sua cabeça. Só dá um dinheirinho para eles, o restante eles... Pode, paga, eu resolvo para você. É all inclusive. Lá dá o seu dízimo, está tudo incluso. O que você precisa agora? Vamos servir você. E eu não tenho nada disso para vocês. Nada. Não sei essa verdade. A palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida. Nossa. Amém? Sabe o que eu e você precisamos? Nós precisamos aprender a lidar com as aflições da vida. Certo? Nós precisamos aprender. Para a gente poder ajudar o mundo. Amém? Nós precisamos aprender. Se você e eu aprendemos, então, vencemos as tribulações pela palavra, vencemos na oração e jejum, vencemos no poder de Deus, então nós estamos mostrando para o mundo verdadeiramente quem é Jesus. Certo? Deixa eu correr nesse último ponto, porque o nosso tempo foi. Então, eles precisavam viver de lugar em lugar aqui. Vamos falar juntos?
para nos ensinar o que é que nós vivemos lá. Eles viveram aqui de um jeito para mostrar o que a gente precisa para viver lá. Interessante que eu vou resumir cada um desses 4 aspectos para você da seguinte forma. Esses que nós vimos nesse segundo ponto. Peregrino. Deus está dizendo para você, desapego à vida. Tem a música no início, eu falei para o Júnior, encontrei essa música, que linda, eu chorei com ela, foi isso que você pôs também, né? Olha que eu vi. E a moça que está falando no final, depois na ministração, a gente vai pôr no final aqui, se você quiser assisti-la toda. Ela está dizendo assim, está ensinando a gente a pegar as coisas da vida de maneira leve. Mas assim, já? Quase que eu tomo um banho lascado aqui agora. Né? Você pega a vida leve. Não se apegue à vida. As coisas de maneira leve, não seja. É isso que ele está dizendo. Como um peregrino, eu não tenho onde fixar, é desapego. Como estrangeiro, ele está dizendo assim, não entre na forma do mundo. A sua linguagem, a sua cultura, os seus valores, seu comportamento, seus pensamentos, sua maneira de vestir. Deus tem misericórdia. Estamos fazendo o que o mundo faz. Vamos fazer igual, olha que legal, isso vai dar like. Vai no céu, você vai ver o like. Escravidão. Está dizendo assim, abra mão dos seus direitos. Porque é isso que o escravo é. Não vive para si. E Jesus está dizendo, viva para mim. Amém? É isso que ele está dizendo, viva para mim. Viva a vida que eu comprei para você. O que ele disse? Os que estão em Cristo são nova criatura. As coisas antigas já passaram. Minha vida pertence a Jesus agora. Minha vida é dele. E aflições, Jesus está dizendo assim, cresça. Cresça com elas. Cresça com o sofrimento. Aprenda. Quando eu preguei domingo, um dos domingos aí no último domingo, dar graça em tudo dar graça. Jesus está dizendo, aprenda a agradecer a Deus nas aflições. Não é depois. E não é dizer assim, muito obrigado porque o Senhor cortou minha perna. Não, ô irmão, por favor. É assim, Senhor, está doendo demais. Né? Desculpa esse exemplo. Essa cirurgia aqui está doendo demais. Se pudesse, eu não queria passar. Mas sabe de uma coisa? Eu sei que isso aqui não se compara com o que o Senhor tem para mim. Eu posso nem entender isso aqui. Talvez eu vou sofrer com esse negócio, quem sabe, como Paulo diz, pro resto da vida. Mas sabe de uma coisa? Eu sei que eu sou um peregrino estrangeiro, eu sei para onde eu estou indo, o que me reserva, o que me espera. É a terra prometida que Ele tem para todos nós. Amém? Essa é a palavra de Deus. E é bem isso que eu queria te dizer, o que te aguarda. Enquanto Israel estava sofrendo, passando aqueles 400 anos, enquanto aqueles homens estavam peregrinando, Deus disse, essa terra é sua. Lembra? 400 anos da 4ª geração, seus filhos virão para cá. Você não sabe o que aconteceu. Tem um texto, e eu vou mostrar para você. Tem um texto na Bíblia. Perdi o versículo. Vamos voltar lá. Eles estão sofrendo. Passando todo o mal que estão passando naquele lugar. Assim. O texto diz que o mal trabalha para o justo. Isso que eu queria lembrar. O mal trabalha para o justo. Ele ajunta, ele faz tudo. E toda a sua riqueza Deus dá dele, passa dele para aquele que é a quem ele ama. Enquanto Israel estava sofrendo, ele não conseguia ver o cenário todo. Deus estava dizendo assim, os amorreus ainda, toda a maldade que eles fizeram não chegou ao fim. Então, enquanto Israel está aqui, eu estou trabalhando na vida deles, esses homens, amorreus, jebuseus, cananeus, estão construindo a terra prometida. Quando Israel vai para lá, ele não sai como escravo do Egito. Deus faz que com o Egito fique tão sentido com tudo que aconteceu e tão tocado, que eles dão muito gado, muitos animais, muito ouro, muita prata. Israel sai rico. E quando Israel vai entrar na terra de Canaã, ele não precisa construir e plantar. Está tudo construído, tudo plantado. É só entrar e assumir. Você está ouvindo isso? Deus está te chamando, Jesus está te chamando, a nossa vocação é sermos peregrinos, estrangeiros nessa terra, abrir mão da nossa vida. O pessoal do louvor pode subir. Abrir mão da vida nessa terra
e nos prepararmos. Enquanto eles, na verdade, estamos nos preparando, Ele está preparando um novo lugar para todos nós. Pronto, maravilhoso. Vamos ficar em pé. Vamos cantar essa música. Enquanto cantamos, faz a sua reflexão ao Senhor Jesus. Faz a sua reflexão. Senhor, como está a minha vida? Jesus disse assim, que os corações de vocês não fiquem aflitos. Vocês confiem em Deus, Ele diz, agora confiem em mim. Existem muitas moradas lá onde o meu Pai mora, e eu vou preparar algumas para vocês. Já existem muitas. E quando tudo estiver pronto, Ele diz, então eu virei buscar todos aqueles que o amam, que amam a sua vinda.